Mais uma vez é um prazer estar aqui falando contigo, e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Eu tenho visto cada vez mais os jovens, eu que conheço bastante pessoas que às vezes me procuram, jovens, dizendo: pastor, como que pode nós esperarmos por algo tão grande que Deus irá fazer? Mas a religiosidade tem tomado conta dos cultos e de todas as coisas que nós fazemos, e em tudo existe regra, existe condenação. E o que é que Deus tem falado sobre essas coisas novas que nós escutamos nas canções? Eu tenho observado que Deus está planejando algo grande no Brasil. Desde muito cedo, desde criança, eu comecei a ouvir Deus falar nos montes, nas orações, e percebi que Deus preparava algo para realizar aqui no Brasil. Nós sabemos que a janela 1040, toda a Ásia e mesmo em Israel, nós não conseguimos levar esse evangelho popular que é a redenção de Cristo. Mas aqui no Brasil, Deus está colocando algo nos corações dos jovens e de todos os homens e mulheres para preparar um caminho, e algo maravilhoso vai acontecer. E eu tenho certeza que Deus tem preparado você para poder fazer parte disso. Então, quando eu vejo pessoas sendo provadas ou sendo trituradas, perseguidas, eu fico pensando que o que Davi passou, porque Davi ele corria de um lado para o outro, mesmo ele tendo sido ungido rei de Israel, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele. Então eu encorajo sempre a dizer a todos os jovens que nós precisamos nos posicionar, porque Deus vai fazer algo novo sim no Brasil. Ele já disse, ele já revelou, está sendo tudo preparado para você experimentar essa glória que o mundo jamais a conheceu. Talvez você pode perguntar: mas pastor Júnior, como que pode acontecer algo que venha mudar a religiosidade e implantar o reino de Deus? Talvez era a mesma pergunta que alguém faria para Pedro, para João, para Tiago. Existe somente uma coisa que é capaz de fazer com que as promessas de Deus se cumpram. E você sabe do que eu estou falando. É o poder de Deus que vai fazer você ver a glória dele se manifestar em toda a terra. Então você não deve temer, você tem que acreditar e você tem que exigir as promessas de Deus dentro da tua igreja. Comece a pensar que é melhor você ver os profetas e os homens de Deus trazer a palavra nova dentro da tua igreja, dentro do seu espaço espiritual, do que você ficar catalogando muitas vezes pessoas e nomes que não trazem talvez a resposta que você precisa. Mas uma coisa é certa: nós precisamos urgentemente acreditar no poder de Deus. Imagina você, Davi, quando ele estava apacentando o seu rebanho do seu pai nas Campinas, quando ele recebe a unção do profeta Samuel, ele tem certeza naquele momento, porque ele aceita o chamado. E nós podemos ver ao decorrer de todas as narrativas e de todas as batalhas, Davi ele consegue fugir várias vezes de Saul. Uma hora ele vai para a caverna de Adulão, outra hora ele vai pedir socorro mesmo nas terras de Moabe. Eu fico imaginando qual foi a sensação de Davi de buscar refúgio mesmo para o rei Aquis. Meu caro ouvinte, eu quero dizer para você: o homem de Deus, quando ele é separado, quando Deus começa a trabalhar na vida dele, ele vai ter somente a convicção de que Deus vai realizar os planos na vida dele.
Se ele olhar as circunstâncias, jamais vão sustentar as promessas que Deus deu a ele, mas você pode, como Davi, se separar de toda a religiosidade, de todo o sistema de Israel e acreditar que Deus vai fazer de você o sonho dele se realizar. Muitas vezes nós condenamos coisas que nós não conhecemos, nós condenamos coisas que nós não queremos conhecer. A verdade é uma coisa muito complexa e somente a verdade da palavra do Senhor pode abrir os nossos corações. Quando eu falo para você que Deus vai levantar algo no Brasil, eu falo com uma convicção que virou DNA na minha vida, porque desde criança, da década de 70, eu sempre ouvi dentro da minha casa Deus falando que ia preparar o Brasil para uma grande obra. Quero te encorajar a saber que Deus te escolheu. E não é a sua igreja, não é a sua denominação, não é o seu pastor, não sou eu, não é ninguém que vai fazer isso se realizar. Mas é as promessas de Deus na sua vida e na minha vida. A palavra de Deus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba da água da vida, beba dos mistérios. Agora eu quero te encorajar uma coisa. Se você ainda não ouviu, se você ainda não enxergou, se você ainda não sentiu, prepare-se então, porque aquilo que está em secreto, está em segredo, está nos mistérios de Deus, você pode querer não ouvir. Você pode querer achar que não é verdade. Você pode, como todos aqueles fariseus, julgar a Jesus, porque trazia uma doutrina errada. Porque eles esperavam o Messias que vinha em carruagens de ouro, e todos nós sabemos, e eles queriam que o reino fosse restaurado, mas Deus estava planejando restaurar primeiro os corações. E esses corações teriam que abarcar toda a terra, porque os gentios também eram herança para entrar no reino de Deus. Eu fico pensando o quanto nós cristãos, muitas vezes, julgamos os irmãos católicos, os irmãos judeus e até mesmo os irmãos muçulmanos. Mas eu quero dizer que Deus, quando fez promessa a Abraão, Ele disse: Abraão, eu te darei todas as nações da terra. Eu te darei todas as nações da terra por herança. E João em Patmos, quando ele orava e ele clamava e ele estava ali recebendo as revelações debaixo da perseguição do Império Romano, ele consegue visualizar os povos chegando dos 4 cantos da terra, tribos, línguas e nações. Você consegue imaginar o que eu estou dizendo? Você consegue entender o que é reino? Se você tem sido ovelha negra, se você tem sido perseguido, e se Deus tem te levado a vales e lugares que você jamais queria entrar, que você jamais queria fazer, mas se o Espírito Santo continua na sua vida, eu quero te encorajar a dizer que você é um escolhido de Deus, que você é um separado de Deus. Quero te encorajar a orar e acreditar que o tempo é chegado. Não tenha dúvida de que Deus sempre trabalhou na contramão. E saiba que, como no passado, agora também vai ser a mesma coisa. Deus vai trazer as perseguições diante dos valentes de Davi. Com 14 anos de idade, eu já orava nas casas com irmãos, e eu fui criado numa igreja bastante tradicional, e a minha casa sempre foi uma casa de oração, a minha família sempre foi uma família separada nas coisas de Deus, e as pessoas da época não entendiam o que Deus falava.
porque era muito cômodo o estado religioso em que eles viviam. Mas lá na década de 70, o apóstolo já dizia: Deus irá mudar todas as coisas. Eu sinto no meu coração uma sede muito grande de ver as obras de Deus realizadas. Para isso não precisa de nada. Você não precisa de canal de televisão, você não precisa de fama de milhares de pessoas. Você precisa sentir-se como aquilo que Jesus disse: um homem é maioria com a vontade dele estabelecida na sua vida. Mas saiba de uma coisa: com certeza o diabo irá se levantar.